iniciarmos essa palavra hoje à noite, a gente vai estar lendo no livro de Atos, capítulo número 12. Aleluia. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Rosalvo, por essa humilde pessoa que hoje à noite ele me incumbiu de passar a palavra. Eu louvo a Deus por ele e me capacitando cada dia, cada momento. Agradecimento ao Senhor. Quando eu estava com essa palavra, irmãos, engatilhada, eu não tinha visto nenhuma testificação no culto. Digo, Senhor, mas culto da família, Atos 12, o que é que tem a ver? Aí a Karine, quando louva a oração do crente, Deus ouve a oração do crente. Aleluia. Digo, Senhor, me capacita dentro dessa palavra, que eu possa ser a tua boca, posso ser usado por ti de noite. Amém? Atos 12. Está lendo alguns versículos. Que tem o título A Prisão de Pedro. A prisão e livramento de Pedro. Aleluia. A palavra do Senhor no verso número 6, ela vai nos relatar assim: e quando Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre os soldados, ligado duas algemas ou cadeias, e os guardas diante da porta guardava a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. Então, tocando a Pedro na ilharga, e despertou, dizendo: levanta-te. E caíram-lhe das suas mãos as algemas ou as cadeias. E disse-lhe o anjo: veste-te e põe as tuas sandálias. E ele o fez. E disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real ou que estava sendo feito pelo anjo, mas pensava que estava tendo alguma visão. E quando passava a primeira e a segunda porta, a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. Mas assim, tendo saído, o percorreu uma rua, e logo o anjo se desapareceu. E Pedro, tornando a si, disse: agora sim, verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. Aleluia. Graças a Deus. Pai, que foi lida a tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, estar conduzindo diante do teu povo, em nome de Jesus. Voltou assim aí, sei lá, meio bibado, o que aconteceu comigo. Que os irmãos possam se sentar, agradecer e louvar a Deus. Aleluia. Irmãos, nós sabemos que o Evangelho, ele se tornou uma coisa
entre a vida e a morte, entre estar livre e estar preso. Naquela época, quem anunciava o Evangelho, essa pessoa estava ferindo os conceitos de alguém. Como assim? Hoje é livremente, você fala do Evangelho aqui nas ruas, por onde você anda, por onde você passa. Mas existe cidades, existem países que esse Evangelho ele não pode ser anunciado. E assim, o que aconteceu com Pedro? Por ele anunciar o Evangelho, por ele fazer o que Cristo enviou a fazer, ele foi parar na prisão. Hoje também acontece muito. Os muçulmanos, eles não podem, ninguém pode anunciar, chegar e anunciar o Evangelho lá. Tem países da Ásia, do Oriente Médio, que ele não aceita você levar o Evangelho. E isso é o que aconteceu. Por Pedro está levando o Evangelho, fazendo o que Deus determinou a fazer. Pedro e Tiago, se não me engano, eles foram para a prisão. Verdade, Pedro e Tiago foram para a prisão. Só que quando alguém sabe dessa história, alguém anuncia, olha, prenderam um tal Pedro e um tal Tiago, levaram para a prisão. Existia um povo crente, existia um povo que acreditava no sobrenatural de Deus. Aleluia. E esse povo, eu creio que não era uma grande multidão, mas era um povo que se reuniu. Vamos ver, hoje à noite estamos se reunindo. Um povo que se reuniu e disse: vamos orar. Nós não vamos bater de frente aos guardas. Nós não podemos chegar e abrir as canceiras, abrir as portas de ferro. Nós não podemos chegar e tirar Pedro, porque do lado está um guarda, do outro lado está outro guarda. Ele está deitado no meio, preso em duas algemas. Como que nós poderíamos chegar lá? E essas pessoas, elas vendo que Deus fazia prodígio e maravilha, vendo o que aconteceu, disse: tem uma solução para tudo isso. É orar. É orar. Vamos ver esse povo. Ele tinha lido o livro de Daniel. Vamos ver esse povo quando ele chegou assim e disse: rapaz, nós lembramos, Senhor, nas tuas orações, dizendo assim: Senhor, lembra que quando Daniel foi jogado nas covas dos leões, nenhum mal aconteceu com ele. Vamos ver ele dizendo nessas orações assim: Senhor, mas tu lembra também quando pegaram Cedraque, Mesaque e Abednego, que jogaram ali dentro da fornalha ardente, nenhum mal aconteceu. Vamos ver esse povo orando e dizendo assim: Senhor, tu lembra quando Elias estava na caverna, prestes a desistir de tudo, querendo desistir do seu ministério? O Senhor chegou e falou com ele: volta, Elias, sai da caverna. Tu lembra que quando, aleluia, o ser humano não podia mais chegar a alguma coisa, o Senhor interveio com a tua mão forte.
arrebatando, trazendo para o meio, trazendo novamente vida. E esse povo orava. E esse povo orava. E esse povo orava. E Pedro preso. Já tinham matado Tiago. E Pedro continuava preso. Aleluia. E quando a oração ela chega, aleluia, em um nível excelente, quando a oração ela chega no nível que toca o coração de Deus, quando você está, aleluia, em um nível espiritualmente igual ao de Deus, as coisas começam a se mover. As coisas começam a dar certo. Aquilo que não era para dar certo, aquilo que não era para dar em nada, aquilo que era para dar errado na tua vida, aquilo que era para te destruir, aquilo que era para te deixar lá embaixo, tu dizendo assim: eu não aguento mais, eu não consigo mais, eu não tenho mais força, estou aqui pelo amor de Deus. Mas quando a tua oração está no nível excelente, as coisas começam a andar lado a lado contigo e começa a te dar força novamente, começa a te dar vigor novamente, começa a te levantar novamente. E aí, quando a oração ela chega num nível tão excelente, o poder de Deus vai chegar na tua vida. Até parece ser uma ilusão. Quando o poder de Deus chega em nossa vida, irmão Pedro, parece ser assim uma coisa que a gente não sabe. Estou vivo, estou acordado, estou dormindo, estou vendo algo, pastor Rosalvo, eu não estou sabendo mais. Eu não estou sabendo mais o que está acontecendo. E aí, deixa eu te dizer, quando os teus olhos abrem, que contempla o poder de Deus na tua vida, na minha vida, aí caia na real. Então é verdade, Deus resolveu fazer aquilo que ninguém podia fazer. Quando nós estamos em um momento tão crucial em nossa vida, aleluia, que Deus começa a ouvir uma oração. Eu vejo assim Jesus falando uma passagem que diz que subiu 2 homens a orar ao monte, aleluia, e um chegou no monte e disse assim: está vendo aqui, Senhor? Eu sei orar, eu sou um cara digno, eu mereço, vamos dizer assim, eu tenho oração, eu dou dízimo, dou oferta. E ali ele se engrandece diante do Senhor. Ali ele se torna, não estou fugindo do assunto, um super-herói diante de Deus. Mas o segundo homem, ele diz assim: Senhor, eu não sou digno de levantar os meus olhos e olhar para ti. Vamos ver assim, mas recebe minha oração, por eu não saber orar, por eu não ser fiel no dízimo, por eu não ser fiel nas ofertas. Mas recebe minha oração, me ajuda a eu andar na caminhada. E a palavra do Senhor diz que aquele homem desceu justificado por ele ser um homem fiel. Fiel em quê? Fiel nas suas palavras, fiel dizendo que não era digno, fiel dizendo que não tinha capacidade. Assim a oração de quando ela vai chegar aos ouvidos do Senhor, é você dizendo diante dele: Senhor, eu não tenho capacidade alguma, mas se não ser a tua capacidade através da minha vida, se não for o Senhor para me capacitar diante da dificuldade da vida, eu não vou conseguir.
Mas a gente vê, aleluia, a igreja orando, a igreja clamando, e o anjo do Senhor fazendo aquilo que o homem não podia fazer. Imagine você hoje à noite, imagine eu hoje à noite, muitas das vezes o Senhor respondendo a minha oração de meses e meses atrás. Vamos ver, aleluia, o Senhor respondendo as tuas orações de meses e meses atrás. Quando tu iniciou a caminhada, quando tu estava fraco, dizendo: Senhor, me fortalece para me passar no vale, me fortalece para me passar na dificuldade da vida. O que eu quero te dizer com isso? Que a minha oração e a tua oração, ela tem um tempo determinado. Muitas das vezes é porque nós queremos em nosso tempo. Muitas das vezes nós queremos para ontem. Só que Deus está dizendo que não é dessa forma. É quando a nossa oração chega excelente aos olhos do Senhor. Aleluia. Aleluia. E quando nós abrimos os olhos e nós vemos que não é uma visão que nós temos, mas nós vemos que é o Senhor falando em nossas vidas, nós recebemos a instrução de Deus. Você pode ver que aqui o anjo deu instrução para Pedro. Ele disse: olha, levanta, calça os teus sapatos, teus sandálios, te veste, pega a tua capa e segue. Aleluia. Aleluia. Porque, irmãos, nós temos instruções a receber e a obedecer. Sabe por quê? Não vou ler. Que Deus te livra. O Deus te traz do impossível e te coloca de pé para você caminhar com seus pés. Deus pega do impossível. Sabe por quê? Porque o impossível quem faz é Deus. O impossível quem faz é eu. O possível quem faz é você. Agora, o impossível é você sair, aleluia, de dentro das cadeias, lá nos 4, se eu não me engano, era 4 guardas de anjos, de guardas que estavam prendendo Pedro. 4 guardas de guardas, uma coisa assim, prendendo ele lá, no fundo da cadeia. O impossível era ele sair de lá vivo. Mas quando o anjo chega, quando Deus determina, aleluia, na tua vida, só toca ele passa no meio dos guardas, caminhando. E o impossível de Deus acontece. Agora deixa eu te dizer, por que o anjo determinou para Pedro pegar as capas, calçar as sandálias e se vestir e sair com ele? Aleluia, porque Deus é um Deus de ordem, não é um Deus de desordem. Vamos ver assim, se Pedro sai fugindo, aleluia, sem a sua capa, sem as suas vestes, aleluia, ele seria preso novamente, porque as pessoas pegavam ele porque ele estava andando de desordem. Mas quando ele recebeu a ordem do Senhor e saiu na ordem do Senhor, aleluia, com a sua capa, com as suas vestes, foi caminhando, saiu na rua, passou e ninguém conheceu. Não conheceu ele como ex-presidiário. E ele chegou e foi andando. E quando ele recebe a ordem do Senhor, aleluia, quando nós recebemos a ordem do Senhor, que ele já fez o impossível na minha e na tua vida, aleluia, e deixa o impossível para mim, para você fazer, daí sim as coisas começam a andar em nossas vidas. Aleluia. Por quê? Quer ver como Deus não faz o possível do homem?
Deus só faz o impossível. O que o homem faz, Deus não faz. Como assim, irmãos? Me mostra-me onde é o túmulo de Lázaro. Aleluia. O possível que o homem pode fazer. Me mostra onde é o túmulo de Lázaro. Vamos lá. Jesus podia, pastor, só dizer: ei, Lázaro, vem para cá, de onde ele estava. Ele não precisava ir lá, porque ele era o dono da vida. Ele é a ressurreição. Qual a diferença fazia? Mas foi ele mostrando que o possível, o que o homem determina fazer, ele faz. Tira a pedra. Agora deixa com Jesus. Vem para fora. Tira a pedra. Vem para fora. Aleluia. O impossível é dizer: Lázaro, vem para fora. Mas o possível é tirar a pedra. Assim é quando nós recebemos a ordem do Senhor. Te veste, te põe de pé, torna-se Pedro novamente, vai anunciar o Evangelho, que o possível é tu anunciar o Evangelho. O impossível é eu te usar, mas eu te uso como eu quero te usar. O impossível é você anunciar o Evangelho, mas quando Deus quer te usar, aleluia, tudo se torna possível. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Sabe por quê, irmão? É porque Deus age de forma sobrenatural. O natural é nós vir aqui quarta, segunda, terça e domingo. O sobrenatural, sabe qual é? É o profeta chegar e dizer: as tuas filhas estão ainda vivas por causa da tua oração. O sobrenatural de Deus é dizer assim: aqui ainda está de pé por causa da oração da igreja. O sobrenatural de Deus é dizer que as lutas são grandes, as pelejas são grandes, mas a promessa ainda está de pé. Esse é o sobrenatural de Deus. A promessa na tua vida ainda está de pé. O que é o sobrenatural de Deus? É dizer que quando não tem a hora, quando não é a tua hora, Deus age de todas as formas para te livrar. Quando não é chegada a tua hora, Deus faz todas as coisas para te livrar. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Você repara que Pedro estava preso, algemado. E o anjo entra na cadeia. E o que acontece? Primeiramente, sabe o que? Foi as portas que se abriram. Se foi as portas que se abriram, não ia adiantar de nada. Pedro está preso, porque não iria conseguir passar. Ele estava amarrado. Mas preste atenção, que primeiro cai as algemas. Primeiro cai as algemas, significando o quê? Tu está livre. Depois as portas se abrem. Por quê? Depois as portas se abrem. Que não adianta nada Deus abrir as portas e tu está preso. Não adianta nada, aleluia, Deus abrir as portas, colocar as portas abertas na tua frente e tu está preso. Preso em quê? Estou preso no meu passado. Estou preso, irmão Ronei, na minha concupiscência. Estou preso na minha destruição. Estou preso, aleluia, nos meus pecados. Estou preso na minha falta de fé. Estou preso na minha falta de perdão. Estou preso no meu casamento. Estou preso no meu amante, na minha amante. E as portas do Senhor estão abertas. De que adianta as portas estar abertas se tu está preso? De que adianta o Senhor abrir, aleluia, as portas das ruas para tu passar? Se tu ainda está preso no teu passado, se tu ainda está preso naquilo que te prende, te deixa condenado.
sair. Porque o que estava prendendo ele não eram as portas. As portas são um obstáculo. O que estava prendendo Pedro eram as algemas. Aleluia. Já não era mais um obstáculo para ele passar. Era algo para ele se livrar. As algemas eram algo para ele se libertar. E quando Deus me liberta, aleluia, do meu passado, me liberta, aleluia, das minhas condenações, aleluia, Ele chega e diz assim: a porta está aberta, vai e anuncia o Evangelho. Ide, anunciai o Evangelho a toda criatura. Aquele que quer e for batizado, esse será salvo. Agora aquele que não quer já está condenado. Aleluia. É quando Deus age no sobrenatural. Aquilo que ontem estava te deixando preso, aquilo que ontem estava te deixando amarrado no cárcere, aquilo que ontem que tu olhava era saudade do lado e saudade do outro, aquilo que ontem que tu olhava era as portas fechadas. Deus hoje à noite Ele está abrindo porta, está tirando a algema, está te livrando, está te colocando de pé para tu passar, aleluia, e não ser confundido. Agora a triste coisa é quando Deus nos liberta, quando Deus abre as portas para nós passarmos, e quando nós saímos lá fora, nós ser confundidos como fugitivo. Não adianta nada Deus me livrar, não adianta nada Deus abrir as portas e eu ter esquecido da ordem que Ele me deu, de eu ter esquecido as minhas sandálias, de eu ter esquecido as minhas vestes e as minhas capas, e eu passar na rua, ser apresentado como fugitivo e voltar para a prisão novamente. Aleluia. Aleluia. Mas quando nós recebemos a instrução do Senhor, quando nós entregamos a nossa vida diante do Senhor, e nós colocamos diante dele, dizendo: Senhor, recebe os meus pecados, recebe, Senhor, as minhas mazelas, o mal que eu fiz ontem eu não quero fazer, o pecado que eu fiz ontem eu não quero fazer mais. Então, Pai, escreve meu nome no livro da vida. E quando chegar aquele grande dia, aleluia, vai estar lá o seu nome, o meu nome, o teu nome escrito no livro da vida. Por quê? Porque nós nos libertamos, Deus nos libertou, Deus abriu as portas e nós estamos passando, aleluia, anunciando o grande dia, anunciando a volta de Cristo. Porque foi isso que quando Pedro saiu da prisão, ele percorreu toda a Ásia, percorreu anunciando o Evangelho, transformando vida, trazendo almas para Cristo. Aleluia. Deixa eu te dizer, não é as algemas, não é as portas fechadas, não é a prisão que tu está, não é a prisão que tu está, não é o soldado que está do teu lado que vai impedir o crescimento na tua vida. Sabe o que vai impedir o crescimento na minha e na tua vida? Enquanto Pedro estava alucinado, achando que era uma visão, preste atenção nisso, irmão. Enquanto Pedro estava saindo, dizendo assim: será que eu estou vendo coisa? Será que é eu mesmo saindo? E quando ele olha, cai na real, diz: é o Senhor agindo em minha vida. Deixa eu te dizer, não é o soldado,
não é as pedras, não é as algemas, não é as portas fechadas que impedem o teu crescimento. Sabe o que impede o teu crescimento? O meu crescimento é eu olhar para aquilo que Deus está fazendo na minha vida e dizer, não é o Senhor não. O Senhor não pode fazer nada na minha vida mais, eu já sou grande. Eu já estou comendo com minhas próprias mãos. Isso é o ciclo natural da vida. É o homem crescer, nascer, crescer, reproduzir e morrer. Isso é o ciclo natural da vida. Enquanto nós olhamos para isso, nós estamos deixando o sobrenatural de Deus acontecer na minha e na tua vida. Enquanto nós não vemos que é o Senhor nos guardando, enquanto nós não vemos que é o Senhor nos libertando das coisas que podia trazer a condenação para mim e para você, nós não estamos deixando o sobrenatural de Deus agir em nossas vidas. Que hoje à noite nós venhamos deixar, não através do que eu anunciei, mas através do que você recebeu. Que muitas das vezes nós anunciamos algo e você recebe, eu recebo algo diferente. Mas quando nós recebemos a palavra do Senhor, quando nós chegamos em casa e vamos dizer assim, degustamos o que o Senhor nos disse lá no culto, muitas das vezes nós pegamos a Bíblia para tirar as dúvidas. Nós vamos deixar o sobrenatural acontecer em nossa vida. Porque deixa eu te dizer uma coisa também. Não é porque o anjo veio, não é porque foi anunciado o Evangelho, é porque teve obediência. É porque Pedro recebeu ordem. E a ordem que ele recebeu, ele cumpriu. Não é porque é anunciado o Evangelho nos cultos que nós vamos ser salvos. É para nós receber o Evangelho e cumprir aquilo que tem determinado para mim e para você. Amém, irmãos? Aleluia. Aleluia, Deus. Eu peço aos irmãos que nós oremos essa noite, um momentinho, depois está passando para o pastor Rosalvo.